O senso comum jurídico dessa época, de 50 anos atrás, não costumava recorrer a explicar. Não preciso lembrar o fascínio que a forma de pensar o direito mediante aquela metodologia enxuta e bem articulada exercia sobre tanta gente. Não? E com isso ele ganhava adeptos, seguidores, reelaboradores, não? Enfim, uma verdadeira escola kelseniana. Não? Essa percepção de uma certa tranquilidade que uma teoria como a de Kelsen trazia, na verdade, lembrando um pouco a dimensão histórica, ela se inseria num contexto específico dos debates metodológicos que vinham do final do século XIX. Não esquecer que Kelsen começa a escrever em 1905, não? Esses debates metodológicos do final do século XIX é que iriam repercutir intensamente no começo do século XX. E aí a gente começa a entender onde é que entrava a Kelsen. Não? Naquela época, final do século XIX, a presença, por assim dizer, avassaladora de metodologias de várias tendências, não? Que culminava, aliás, na reação de uma escola que se chamou de livre interpretação do direito, portanto, alheia a qualquer método, acabava pondo em questão a própria autonomia metódica e científica da ciência do direito. Para alguns, o caminho da metodologia apontava para um acoplamento com outras ciências humanas, como a história, a sociologia, a psicologia, e até mesmo princípios de ciências naturais. E Ehring foi um desses autores que tentou ir por esse lado. Para outros, a melhor orientação deveria desembocar em critérios de valoração, e não faltavam recomendações no sentido de parâmetros de direito natural. Então, nessa discussão, o pensamento de Kelsen seria marcado por essa tentativa de conferir à ciência jurídica um método e um objeto próprios, capazes de superar aquela confusão metodológica e dar à ciência do direito uma autonomia. Enfim, foi com esse propósito que ele se propôs o que ele próprio chamou de princípio da pureza, de purificação metódica da ciência do direito. Purificação metódica não só do modo de pensar, mas também do objeto da própria ciência jurídica, como premissa básica. E, como premissa básica, ele propôs o que então ficou conhecido como enfoque normativo. Ou seja, o direito deveria ser encarado como norma, isso é conhecido, isso valia tanto para o objeto como para o método. Kelsen, então, realizou aquela tentativa, para muitos, heróica, de definir, em termos normativos, conceitos tradicionais do direito, envoltos em muita discussão, como direito subjetivo, sujeito de direito, dever, responsabilidade. Ele tentou redefinir todos esses conceitos em termos normativos, com base em relações estritamente normativas, relações entre normas. E, com isso, ele excluía dessas definições elementos impuros que atrapalhavam a metodologia, ou seja, considerações sociológicas, históricas, morais e de tudo mais. Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade, apenas identificando o modo como ele se colocou. Por conta disso, por conta desse esforço metódico, Kelsen sempre foi também identificado como um pensador racionalista. Obviamente, não racionalista no sentido do século XVIII, o chamado justnaturalismo racionalista, não nessa tendência, mas como um homem preocupado com uma concatenação de sentido bastante segura. E no modo como ele, em geral, é visto, ou seja, no modo como se vê o direito como ordem, essa forma de razão, por assim dizer, ligada ao nome de Kelsen, excluía qualquer
norma ou outro qualquer elemento, mas principalmente qualquer norma que instaurasse uma desordem. A teoria de Kelsen, nessa tradição, servia para garantir, por assim dizer, a ordem. Não? Digamos assim, no senso comum jurídico, nessa tradição, um primeiro legislador ficava preso à sua palavra e às decorrências do que essa palavra inicial provocava. Não? Ou seja, o primeiro legislador ele não é dono do sistema, não? E qualquer modificação subjetiva ou seria ilegítima, não? Ou significaria uma nova norma primeiro, teria uma revolução. Não? O senso comum aceitava e se baseava em Kelsen. Não? No caso de haver uma sucessão arbitrária de normas primeiras, eu tinha, no modo de pensar kelseniano, eu tinha uma revolução. Tinha uma nova ordem. Mas uma nova ordem e não uma desordem, por assim dizer. Isso era importante nessa percepção do direito como uma entidade normativa para Kelsen, porque a ideia de uma desordem faria com que o Estado desaparecesse. E não esquecer que Kelsen identificava o Estado com a própria ordem jurídica. Bom, obviamente esse tipo de teoria, que eu esbocei muito amplamente, mais olhando o modo como Kelsen era usado há 50 anos atrás, sabidamente, isso ocorreu já naquela época e antes, num ambiente de críticas. Não? E o que é que se dizia? Eram críticas preocupadas com um excessivo empobrecimento do pensamento jurídico, diziam que o pensamento jurídico dessa forma ficaria desligado da experiência multifária do direito, não? Kelsen era continuamente acusado de reducionista, não? De esquecer as dimensões sociais e valorativas, enfim, de fazer do fenômeno jurídico uma mera forma e forma normativa despida de caracteres até humanos, num certo sentido. Não esquecer que a primeira edição da Teoria Pura apareceu em 1934, não? Os esboços iniciais de uma teoria pura são anteriores. Em 1905, ele já vinha produzindo alguma coisa nessa direção, mas a teoria pura mesmo apareceu em 34. Era uma edição menorzinha, não, que depois foi refeita em 1960, mas era uma pequena edição, e ali já estava o princípio da pureza. Não? Pois bem, na década de 30, é interessante lembrar que a teoria pura, ela aparecia num momento em que o alerta de um outro grande filósofo alemão da época, Husserl, não? A propósito dos percalços da ciência moderna, aparecia. Não? O que é que dizia Husserl? Não? Husserl dizia que a ciência moderna, como paradigma do conhecimento, não? De certo modo, havia removido o encontro do ser humano com o mundo, não? Com o seu mundo ambiente. Como se nós perdêssemos o sentido da experiência, reduzida a experimentos destacados do cotidiano, a chamada experiência científica, não? E que ocultaria as coisas tal como elas usualmente apareciam na nossa percepção. Sei lá, uma física que mal percebia a maçã caindo da árvore, de fato, acabava ocultando o fenômeno. O modo como a ciência me fazia ligar ao mundo fazia com que esse mundo, por assim dizer, desaparecesse da percepção usual do ser humano. Essa era a crítica de Husserl à ciência da sua época. Naquilo que ele inaugurou, chamando de fenomenologia,
mediante uma fórmula expressiva. Ele disse, não, nós temos que voltar às coisas mesmas. Era um apelo filosófico que foi fortemente difundido nos anos 30 e que invocava um olhar para a experiência no seu estado nascente. Ou, como ele dizia, uma volta às coisas originárias, ao ente originário, na expressão fenomenológica, ao ontos. Esse ambiente, obviamente, fazia com que se olhasse uma teoria como a de Kelsen, como supostamente uma teoria que, ao invés de mostrar a realidade jurídica, ocultava a realidade jurídica. Dá para entender desse ângulo também por que ele era submetido a tanta crítica. Husserl, ao contrário de uma explicação racional do direito metodicamente organizado em torno de norma e da sua articulação, o Husserl, na verdade, nos pedia para entender o direito voltando para aquilo que estava escondido, para o secreto. Ou seja, voltar-se para essa obscuridade única, íntima, incomunicável, dos segredos, e para aí perceber o direito como vistas pelo senso comum jurídico, e não ficar uma teoria que depois só era algo de juristas, como a física, como algo só de físicos. Pois bem, para atingir essa intimidade, voltar às coisas mesmas, dizia Husserl, era preciso criar uma forma de chegar a esse ontos. No caso do direito, seria preciso chegar a um direito que nunca se positivava, algo escondido ali. E aqui talvez a gente tenha uma pista curiosa para olhar para a obra de Kelsen. Na introdução da Teoria Pura do Direito, na segunda edição, de 1960, na segunda edição, ele diz com todas as letras que a Teoria Pura do Direito não é uma teoria do direito positivo. Isso está no prefácio. A Teoria Pura do Direito não é uma teoria do direito positivo. Ele diz, pode ser transformada num método para o direito positivo, mas não é uma teoria do direito positivo. Essa frase é uma frase curiosa, que talvez mereça atenção, principalmente olhando uma crítica baseada na fenomenologia de Husserl. Vamos às coisas mesmas. Ou seja, vamos a um direito que não se positiva. Quando Kelsen diz que a teoria pura do direito não é uma teoria do direito positivo, talvez a gente pudesse dizer que, a contragosto de muitos kelsenianos, que Kelsen, no fundo, estava talvez na busca de algo para além de qualquer positividade. Isso parece estranho de ser dito, mas se ele diz que a teoria pura do direito não é uma teoria do direito positivo, do que é, então? Da positividade? Mas quando eu discuto a positividade, eu não estou discutindo necessariamente um direito positivo. E aqui, um ponto curioso da sua teoria. Direito é norma. Norma é impositividade. Isso ele reconhece. Norma é impositividade. Isto é, o direito obriga. A pergunta valeria: qual é o cerne oculto desse impositivo? Não do positivo, do impositivo. Eu gostaria de explorar um pouco com vocês o papel desse, entre aspas, ontos, dentro da teoria de Kelsen. Pois bem, para Kelsen, nós todos sabemos, normas valem. A validade é uma categoria fundamental no pensamento dele. A validade é uma relação entre normas. Validade é um conceito relacional.
E é uma relação entre normas, abstração feita dos conteúdos e dos usuários das normas. A princípio, não, a validade implica séries hierárquicas, uma norma se apoia numa outra sucessivamente, não, e que presume uma espécie de sintaxe sui generis, não, que é a sintaxe da subordinação. Eu digo que é uma sintaxe sui generis porque ela é diferente da sintaxe da coordenação ou da lógica. A lógica trabalha com antecedentes e consequências. A hierarquia trabalha com superioridade e inferioridade. Não? Ou seja, o cálculo proposicional da subordinação, ele não se reduz facilmente ao cálculo proposicional lógico. É possível fazer isso? Kelsen, como nós sabemos, percebeu essa indagação. Como é que eu submeto a subordinação a uma articulação lógica? Ele falou assim, eu preciso descrever as normas jurídicas na forma de proposições. E aí eu faço um outro tipo de concatenação. É um jeito dele jogar com as duas possibilidades. Pois bem, explicar. Ele jogou com a categoria, ou as categorias de imputação e causalidade. Não? Quando eu trabalho com a categoria da causalidade, eu trabalho de uma forma horizontal, logicamente concatenando premissas e consequências, ou efeitos de causas que são, por assim dizer, efeitos de outras causas e assim por diante. Já a imputação trabalha com um outro tipo de relação. Ela trabalha com uma relação, ele não é muito claro nisso, mas talvez pudéssemos dizer, com uma relação do tipo meio-fim. E essa relação meio-fim, ela é diferente da causalidade, porque ela admite a possibilidade de um fim que não seja meio de nenhum outro fim. Isto é, a palavra fim tem um duplo sentido, não? Finalidade, mas também fim, término, acabou. Não? E daí, seguia ele, eu tenho a diferença entre imputação e causalidade. A causalidade é infinita de um lado e de outro, a imputação é sempre finita. Eu sempre chego a um fim que não é mais meio para um outro fim. Daí, dizer ele, o sistema normativo é um sistema de imputações, que culmina regressivamente numa imputação primária, que nos conduz à conhecida hipótese da primeira norma, da questão da norma fundamental. Não? Essa norma é responsável pela validade de todas as demais normas da unidade, ou seja, caracteriza simultaneamente o sistema como um conjunto de normas e o conjunto de normas dotado de uma unidade. E, por isso mesmo, eu tenho que ter uma única norma fundamental, sob pena de não termos um sistema. Bom, assim, ele resolvia o problema. O problema, no entanto, seria determinar o estatuto teórico dessa norma fundamental. A gente sabe as discussões que existem em relação à própria obra de Kelsen a respeito desse assunto. Não? Se eu estou lidando com imputação, essa norma fundamental, e não em alguma outra. Talvez os nossos militares, em 1964, tivessem pensado, ou talvez não pensassem, mas acabaram fazendo isso. Não, por que a Constituição de 46 e não um ato institucional? E foi o que aconteceu. Por que essa e não aquela? Ou por que aquela e não essa? Como é que eu paro em alguma delas? Na primeira
grande fase da sua reflexão, Kelsen dizia que toda norma ou vale ou não é norma. Não? Seguindo nessa esteira, a norma fundamental teria que possuir a característica de validade. Mas a norma fundamental, por conta da categoria da imputação, é um fim. Fim que não é meio para outro fim. Isto é, ela não tem antecedente na subordinação. Se ela não tem, ela é uma norma sui generis. Será que estritamente eu poderia dizer que a norma fundamental vale? Se validade é um conceito relacional, a norma fundamental não vale. Quer dizer, não lhe cabe o conceito de validade que ele próprio usa para todas as outras normas. Para todas as outras, menos para a norma fundamental. Ou seja, a norma fundamental não pode ser válida, se for válida, no mesmo sentido das outras. Pois bem, o que nos diz Kelsen a respeito disso? Aliás, como nota de rodapé, ele é interessante, é breve, deu ao governo brasileiro em 1934 um parecer jurídico, não? Quando foi convocada a Constituinte, que chegou à Constituição de 34. E a pergunta básica que fizeram para Kelsen é: na convocação havia certas regras. E perguntaram a Kelsen: o Constituinte tem que respeitar essas regras? Ou é ele, sendo Constituinte, que inaugura tudo? Se quiserem, leiam esse parecer, é muito curioso. Aí é o Kelsen jurista dogmático, não é o filósofo. Mas, pois bem, para explicar essa situação sui generis dessa primeira norma, que teria uma validade, talvez, entre aspas, não? Seria preciso admitir que ela, ao contrário de todas as outras normas, não poderia ter a qualidade de positivação. Ela não é posta. Ela não seria posta. Nós sabemos que Kelsen chega a esse ponto, ele vai dizer: não, essa norma é pressuposta. Pressuposta por quem? Que entidade é essa que pressupõe? Não? Talvez a gente pudesse entender Kelsen dizendo: ela é pressuposta pela razão jurídica. Ou seja, é como se Kelsen estivesse, ele próprio, pressupondo que pensar o direito como um conjunto normativo dotado de sentido pressupõe que haja esse início único. Alguma coisa próxima de um filósofo que Kelsen apreciou e trabalhou, que foi Kant. Uma espécie de princípio transcendental. Não uma premissa lógica, uma espécie de princípio transcendental, uma condição de pensar o direito. E, nesse sentido, essa primeira norma, ela prescreve racionalmente, prescreve entre aspas, porque ela prescreve de um outro jeito de todas as outras, de um jeito diferente de todas as outras normas. Ela é posta como fundamento das demais normas postas. E o jurista tem que raciocinar com base nela. E, em consequência, a norma fundamental pressuposta teria uma espécie de validade não relacional. Uma validade, entre aspas, das condições do próprio pensamento jurídico. Da forma kantiana, nós diríamos que seria uma condição transcendental do pensar jurídico. Na verdade, do pensar normativo, porque Kelsen admite que existem vários sistemas normativos. O direito é um deles. Bom, olhando com mais cuidado essa primeira norma, condição
transcendental do pensar normativo, não? Nós diríamos que ela é, por assim dizer, a condição de possibilidade de um ordenamento qualquer, seja jurídico, seja moral, qualquer ordenamento. É impossível pensar um ordenamento, ordem, não? Sem pensar com, por, por meio de, não? Essa norma. Essa norma é absoluta. Não? Sem ela é impossível pensar qualquer complexo de normas como uma unidade válida. E se não for unidade válida, não tem sentido normativo. Não? Ela própria, num certo sentido, não vale. Não? Ela não está em relação com alguma outra norma. Não? Ela não é posta por nenhuma autoridade normativa e nem prescreve nenhum conteúdo. Ela apenas, entre aspas, obriga o pensador, por assim dizer, a tornar um conteúdo prescritivo como o primeiro de uma série. Bom, essa questão foi posta por discípulos de Kelsen numa reunião que ele teve uns 2 anos, acho que uns 2 anos ou 3 anos, 2 anos antes de falecer, em Viena, se encontrou com antigos discípulos, não? A questão foi posta pelos antigos discípulos, mas esse pressuposto transcendental de uma razão, não? A razão normativa, será que isso aí não é uma premissa puramente racional, muito próxima dos racionalistas do século XVIII, que Kelsen abomina, que ele não aceita? Fizeram essa pergunta a ele. Em suma, as relações de validade implicam a formação de séries normativas de subordinação, portanto, hierarquias que pressupõem a unidade, e as séries normativas culminam nessa primeira norma. A série é finita, mas essa finitude acaba exigindo um começo puramente racional. Enfim, o direito é baseado na razão. E aí os críticos dele, os discípulos, diziam: não está dizendo algo muito diferente do que diziam os naturalistas do século XVIII. Bom, nessa situação, a gente teria que dizer que a categoria da imputação, da qual ele se vale, não, significa que a validade de uma norma não está sempre em relação de subordinação, não, e a pergunta é por que nós paramos numa determinada norma? Porque a categoria da imputação exige um ponto final? Essa pergunta que se fez, não, a ele, e foi a pergunta que ele mesmo se fez. Nesse seminário que ocorreu em Viena, quando disseram: mestre, mas o senhor está fazendo um pressuposto racional, o direito afinal então repousa numa pura razão, como diziam no século XVIII. E aí ele deu aquela resposta que deixou todo mundo boquiaberto. Ele falou assim: de fato, eu tenho sustentado essa teoria durante anos, mas cheguei à conclusão de que tenho que abandoná-la. Foi um escândalo, né? Escândalo, enfim, teórico, né? Ficou todo mundo olhando para ele. Não? Como assim? Não? O homem sustenta uma teoria durante quase 70, 60 anos, e depois chega e, na hora de uma discussão simples com discípulos, chega e fala assim: não, eu tenho que abandonar isso. Não? Bom, o que é que estava acontecendo aí? Não?
talvez Kelsen estivesse repensando aquilo que ele chamava, ele próprio, na teoria pura, ele chama assim, de a dinâmica do sistema normativo. O sistema normativo é um sistema dinâmico. Não? Existe o sistema estático, que é conceitual, descrito, é uma descrição do que acontece no sistema dinâmico. Não? Mas a relação entre um e outro não é até muito clara. Não? Por que não é muito clara? Porque aquilo que acontece na dinâmica do sistema, isto é, no sistema se produzindo continuamente, aparecendo sempre novas e novas normas a partir de uma norma fundamental, não corresponde inteiramente àquilo que acontece na descrição que o jurista faz com as suas proposições. Não? E a gente está cansado de saber disso. Não? Você olha para a decisão do Supremo agora, que aboliu a coisa julgada, e fala assim, que absurdo. Por que absurdo? Porque nós estamos olhando do ponto de vista do sistema estático, conceitual. A decisão julgada vai para onde? Quem olha do ponto de vista do sistema dinâmico fala, lamento, mas é assim. Não? É assim. Ou seja, a ligação entre o sistema que descreve o sistema dinâmico e o sistema dinâmico com o sistema que o descreve não é uma relação tranquila. Não? Se não é uma relação tranquila, não? Quando eu analiso o sistema dinâmico, a dinâmica, não? Com toda a carga pressuposta de racionalidade, afinal, a primeira norma tem que ser única, só pode ser uma, não? E ela inaugura toda a série. Não? Talvez a gente perceba aí, na linguagem de Husserl, que eu mencionei, um ontos secreto, alguma irrazão, talvez. Para entender isso, eu gostaria de mencionar aqui uma teoria que Kelsen desenvolve na teoria geral das normas, na obra póstuma, não? E que se refere ao fenômeno da revogação. É uma teoria interessante para a gente entender o problema que Kelsen enfrentou. Não? O ato normativo e normador de um legislador que insere no ordenamento um conteúdo novo, conflitante ou substitutivo de uma norma que lá existe, não? Carrega, e Kelsen reconhece isso, carrega também com ele um ato derogatório implícito. Não? Isso é o fenômeno da revogação. Não? O que é que Kelsen observa aí? Quando você introduz uma norma nova, ou em substituição a uma outra, ou que entra em conflito com uma outra, não é essa substituição, nem é esse conflito que faz com que a outra norma, a conflitada ou a substituída, saia do ordenamento. Assim pensa o que constrói o sistema estático. Tem uma antinomia, tem uma briga aí dentro. Eu não posso ter duas normas. Essa aqui está em contradição com a outra cai. Essa aqui substitui a outra, substituída cai. Kelsen diz, não é bem assim. Quando o legislador estabelece esse novo conteúdo conflitante ou substitutivo, o ato dele, palavras dele, carrega o ato derogatório implicitamente. E esse ato derogatório não se confunde com o ato legislativo de criação de uma nova norma. É uma teoria bem característica de Kelsen, não? Até aí, mas é interessante perceber isso. Veja,
Revogar, em outras palavras, não é simplesmente criar uma norma que se opõe a outra ou que substitui outra. Revogar é tirar uma norma do ordenamento. E esse tirar uma norma do ordenamento é um ato que não se confunde com a emissão de uma nova lei, de uma nova norma. São coisas diferentes, diz ele. Não? E aí diz ele, o ato que introduz uma nova norma, conflitante ou substitutiva, esse ato não possui força derogatória. Ele apenas introduz uma inconsistência ou uma duplicidade no regime do ordenamento, que então o jurista estático tem que escoimar. Sai fora essa e entra outra. Vamos esquecer aquela. Essa norma está revogada. Ponto. Aqui entra Kelsen e diz, não, o que faz com que a outra norma, que estava lá, e que você percebe que está em contradição ou que está sendo substitutiva, saia do sistema, é um ato implícito, que ele chama de ato de revogação, expressamente. Sem ato de revogação, nenhuma norma sai de lugar nenhum. Em outras palavras. Isso ele diz na Teoria Geral das Normas, que é que saiu em 1979, um pouco depois da morte dele. Perceba aqui que, quando ele traz essa teoria da revogação, ele acaba percebendo, aliás, com muita acuidade, que a revogação exige uma função própria, diferente da função exercida por qualquer outra norma. Enquanto as normas que são trazidas pelo legislador estatuem um dever ser, a norma revogadora apenas estatui um não dever ser. Isto é, as outras normas têm por função obrigar, proibir, autorizar, delegar, permitir uma conduta determinada. O preenchimento dessa função ocorre pela previsão de um comportamento comissivo ou omissivo que deve ocorrer sob certas condições. Se isso, segue aquilo. Já a norma revogadora, ela não prevê conduta nenhuma. Ela não estabelece um dever ser de nenhuma conduta. Ela estabelece apenas o não dever ser de uma outra norma. E, nesse sentido, o que ela faz é acabar com a validade da outra norma. E nisso se resume a sua função. Norma de revogação, diz Kelsen, nem chega a fazer parte efetiva do sistema objeto da revogação. Como ela nem chega a fazer parte do sistema objeto da revogação, isto é, ela apenas tira uma norma de lá e ela some com a norma que ela tira, dá para entender por que é que nós não podemos ter uma norma prestinadora. Por que uma norma que revoga a norma que revogou? A norma de revogação não pode ser. Isso a gente aceita em teoria jurídica. Não existe repristinação de norma de revogação. Isso todo mundo conhece. Kelsen está dando aí uma explicação para isso. Por quê? Porque a norma de revogação, ela tira a norma e some junto com aquela que ela tirou. Então não tem como você revogar a norma de revogação. Ela não está lá dentro do sistema. Ela é irrevogável nesse sentido. A teoria é bem pensada de Kelsen. A norma de revogação não deve ser confundida com a norma que estatui uma omissão. Ou seja, ela não é uma norma que permanece no ordenamento impondo uma omissão ou uma aplicação da norma revogada. Apenas elimina a norma revogada. Ora,
A norma de revogação, que ele põe na teoria, na obra póstuma, não? A norma de revogação é uma norma sui generis. Quer dizer, sui generis não é apenas a norma fundamental. Também a norma de revogação é uma norma sui generis. Por não ter um objeto, por não ter como objeto uma conduta, a norma de revogação, a rigor, ela não pode ser nem cumprida nem descumprida por nenhum sujeito normativo. Ela não é uma norma para os juízes aplicarem. Ela opera, para usar a linguagem da dogmática jurídica, ela opera ex vi legis. Ela opera por si mesma. Norma de revogação não se aplica. E nem pode estar conforme ou desconforme ao conteúdo de uma outra norma material positiva. Por isso, falar de revogação de uma norma revogadora é um abuso de linguagem, diz ele. A norma revogadora, ela esgota a sua função quando ela revoga. E ponto. É claro que a gente pode sempre discutir se houve ou não houve revogação. E aí entram todas as discussões que os juristas travam em termos do sistema estático. Mas é sistema estático. Não revogou, porque ele é um pouco diferente. Na verdade, enfim, a gente arma toda uma argumentação para dizer que não houve revogação. Mas isso é do ponto de vista estático. Do ponto de vista dinâmico, essa discussão não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque a revogação, mediante norma de revogação, ela não tem nada a ver com incompatibilidades lógicas ou com redundâncias do sistema normativo. Ela se dá pura e simplesmente por uma, diz Kelsen, vontade revogadora, a vontade de rechaço, cuja imposição desse não dever ser de outra norma, incompatível ou substituída, se aplica na presença dessas condições de inconsistência e redundância, mas não se confunde com ele. Ou seja, não é a prova da inconsistência, e, portanto, da antinomia, que me explica a revogação. Dá para entender porque mesmo antes, na teoria pura do direito, 1960, Kelsen dizia que o direito não tem antinomias. Isto é, com o sistema normativo não existe antinomia. Antinomia é um problema lógico. Antinomia é um problema do sistema estático, mas não do dinâmico. Bom, quando a gente olha esse ato de rechaço, não? Nós talvez possamos perceber que a norma de revogação, assim descrita por Kelsen, acaba por pôr a descoberto um segredo íntimo da normatividade. No cerne do sistema dinâmico, não? Existe sim alguma coisa oculta. E essa coisa oculta é essa normatividade absolutamente pura, em termos de teoria da pureza, de princípio da pureza, que não imputa nada, não prevê sanção, não autoriza nada. Não? Na força desse ato de retirar o dever ser do dever ser, esconde-se um puro querer. Um querer, um não querer. É uma coisa estranha, mas é isso. No entendimento da teoria de Kelsen, não, acaba nos fazendo pensar, afinal, numa teoria do direito que não é uma teoria do direito positivo. Não? Quando ele está discutindo esse tema,
É claro que eu posso pegar essa teoria da revogação e usá-la para examinar um caso concreto, até discutir se houve ou não houve revogação, mas aí eu estou dentro do sistema estático. Em termos da dinâmica do sistema, o que entra aí para explicar o rechaço, a retirada, é um puro ato de querer. Querer um que não se queira mais. Só isso. E aí a ordem jurídica se mostra essencialmente dinâmica. Aí ela se mostra na sua pureza maior, por assim dizer. E foi isso que Kelsen acabou dizendo na teoria póstuma. A primeira norma fundamental, diz ele lá com todas as letras, a frase que escandalizou os discípulos, não é uma norma nem posta, nem pressuposta. Ela é uma norma de vontade pura. Se ela é uma norma de vontade pura, então, nesse caso, o tema da unidade do sistema, a própria ideia de sistema, balança. Enfim, toda a teoria, como kelsenianos convictos perceberam, o professor Lourival Villanova é um deles, o Lourival Villanova diz com todas as letras. Isso que Kelsen diz na Teoria Geral das Normas, na obra póstuma, tem que ser esquecido. Rasga essa página. Ele não falou desse jeito, ele falou, mas esqueçam isso. Ora, quando a gente pensa que o fundamento não é propriamente uma razão, mas uma vontade, afinal, diante do que é que nós estamos? Em vez de uma unidade, a possibilidade de uma plurivocidade, na Constituição de 46, por que não o ato institucional? O primeiro ato institucional, que não era primeiro, o ato institucional. Por que esse e não aquele? Eu caio num terreno de pura vontade, e aí vem toda aquela aflição jurídica do risco de arbitrariedade. Onde é que está o começo? Quem tem força? Enfim, como é que eu entro nessa? Bom, se nós chegamos a essa situação, talvez a gente possa dizer que, apesar de velhinho, ele foi escrevendo isso no fim da vida e não publicou, né? Mas contou para os outros que estava escrevendo isso, que no finzinho da vida, Kelsen, por assim dizer, teve a coragem de uma fantástica autocrítica. Nesse sentido, um grande pensador. Você abrir mão do seu próprio pensamento é uma coisa forte. E foi o que ele fez. Só que, quando ele fez isso, ele lançou um desafio para ele e para qualquer um que tente estudar a obra de Kelsen. É isso. Muito obrigado pela atenção. Professor, muito obrigado. É o nosso desafio esse ano, né? É isso mesmo que eu quis. Vamos caminhando passo a passo, desde os conceitos mais elementares até a gente ter grandes reflexões como as que o senhor nos trouxe. Permita-me passar a palavra para o professor Luiz Henrique para algumas considerações, alguma pergunta. O professor Tércio teria mais uns 15, 20 minutos para... Sim, diga. Então, professor Luiz Henrique, por favor. Professor Tércio, professor René, aproveitando a minha prerrogativa aqui,
Eu tinha lido sobre essa história, professor, eu já nem sei mais se foi durante o mestrado, enfim. Enfim, escutando o professor é mais fantástico ainda sobre essa renúncia do Kelsen, esse questionamento dos seus próprios fundamentos teóricos no final da vida, né? Muita gente que quer criticá-lo, no fim das contas, usa um pouco de forma instrumental isso, mas enfim. Passando pela nossa ideia e sendo um semestre de estudo da teoria pura, enfim, se o professor puder comentar um pouquinho as diferenças agora que a gente tem no Brasil, recentemente, uma tradução entre a primeira edição e a segunda edição. O que todo mundo conhece, na verdade, o que todo mundo fala, o que todo mundo critica, seja em programas de pós-graduação, seja nas graduações, é a segunda edição. Né? A gente fala da janela kelseniana, enfim, e tudo mais. Mas as diferenças da primeira para a segunda edição do Teoria Pura são diferenças sensíveis, né, professor? Se o senhor puder tecer um rápido panorama, eu sei que não é fácil, mas seria aí uma satisfação. Bom, respondendo rapidamente a pergunta, não? Até pelo tamanho, quando a gente olha, né, a primeira edição é bem mais fininha em relação à segunda edição. A segunda, aquilo que a gente chama de teoria pura do direito, em geral, está muito mais na segunda edição, e não na primeira. Não? A discussão, por exemplo, sobre a própria validade com uma categoria fundamental, na primeira edição não está muito clara. Ele não põe isso com toda a clareza. Mesmo a discussão entre imputação e causalidade também não é clara na primeira edição. Não? Ela vai aparecer muito mais na segunda edição, quando ele provavelmente começou a repensar a sua própria teoria. A ideia da pureza existe desde a primeira edição. Isso é comum entre a primeira e a segunda. Mas a forma como o sistema se constrói, as relações de validade e a discussão da própria norma fundamental, digamos que na primeira edição ela não se explicita como na segunda, levando até a você pensar no sistema estático e no sistema dinâmico, que são expressões claras na segunda edição. Não? Levantando a hipótese de que a primeira norma do sistema estático, daquele que o jurista constrói mediante conceitos e descrição daquilo que ocorre nesse mundo das normas estaticamente olhado, não seja necessariamente igual àquilo que aparece na dinâmica. Não? A norma fundamental, a primeira norma fundamental que está na dinâmica. Não? Esse tipo de problema é como se o Kelsen, na primeira edição, não tivesse percebido isso. Ele também não resolve satisfatoriamente, a meu ver, na segunda edição. Mas na segunda edição ele percebe esse tema. Na primeira, não. Enfim, essas são diferenças que existem entre as duas edições. Para a gente querer entender propriamente a teoria pura, tem que ler a segunda, não a primeira edição. Acho que, respondendo rapidamente, um pouco por aí. Meu caro Jonathan, nosso líder aqui esse ano, por favor. Primeiro, agradecer aí o tempo e o conhecimento posto pelo professor Tércio, que eu acho que foi uma hora que passou em segundos, e com muito conhecimento e um aprofundamento muito grande de uma maneira bem simples e tátil, assim, que eu acho que é um diferencial muito bom. O professor Tércio tem essa didática dele. Eu queria abrir a oportunidade e usar da prerrogativa, igual a Madalena disse, de fazer um questionamento também. Acho que um dos pontos que eu gosto bastante do Kelsen é essa ideia de tentar separar um pouco a moral do direito. Tentar separar as coisas ali e ter essa pretensão, que eu acredito que ele tem ali, de ter uma teoria pura, sem interferências de outros ramos, outras ciências.
Mas o questionamento que eu faço é se ele tinha a pretensão de que a ciência do direito interferisse as outras ciências, ou seja, que o direito interferisse na moral. Se ele tinha essa pretensão de, com a teoria pura do direito, que houvesse uma certa mudança nos questionamentos morais ou até religiosos da época, ou essa não era uma pretensão dele? Não em termos da proposta da teoria pura, o que não o impediu de ser um crítico, vamos dizer assim, das ideologias da sua época. Não? Ele discutiu o tema da legitimidade, discutiu o tema da democracia, tomava posição. Não era bem isso que ele pregava em termos de uma teoria pura. Quer dizer, Kelsen nunca disse que o jurista devia ser uma espécie de apático em relação àquilo que acontecia. Ele não foi. Não? Ele não foi. Ele foi profundamente crítico. Então, acho que para início de conversa, temos que separar as duas coisas. A proposta de uma teoria pura do direito é uma metódica. É fazer com que, conforme os padrões da sua época, a chamada ciência do direito pudesse ser chamada de ciência. Que ela tivesse o rigor de uma ciência, o encadeamento conceitual de uma ciência. Não? Fosse capaz, assim, bem numa linha cartesiana, de delimitar o seu objeto com a maior simplicidade possível. Isso está, aliás, isso está nas lições de Descartes, não? Como uma das formas básicas de uma filosofia racional e de um pensamento científico. Você tem que ser capaz de delimitar o seu objeto e de trazê-lo aos núcleos, às questões mais simples. Foi o que ele tentou fazer. Direito é norma, não é valor. Não? O direito tem valorações? A resposta dele é conhecida, tem. Não? Mas o padrão da valorização é a norma, e não as avessas. Não? Valorar normas fora do universo normativo, isso é outra ciência. Existe. Isso faz a moral, por exemplo. Não? A moral como um conjunto valorativo, perfeitamente. Ela pode valorar as normas e dizer, essa norma é ruim, essa norma é antidemocrática, não? Essa norma tudo isso é possível. Não? Tudo isso é possível, reconhecia Kelsen. Não? Só que, se eu me endereço por aí, talvez eu tenha uma boa técnica argumentativa para ganhar processos, etc., mas não estou fazendo ciência do direito. Essa foi a grande distinção que ele propôs. O que não o impediu, repito, de tomar atitudes valorativas, de julgar o direito da sua época. Né? Não é verdade que ele chegou aos Estados Unidos e disse o direito nazista, lamento, é direito. Não nesse sentido acrítico. Nem podia ser de outro modo. Não? Ele não aceitava aquilo, de um ponto de vista crítico, ideológico, valorativo. O que ele dizia tem as características de um sistema normativo. O que não impedia de discutir e, às vezes, até mesmo de criticar o modo como ele se constituía. Obviamente, o que na Alemanha depois ficou conhecido, na época do nazismo, como Führerprinzip, né, o princípio do grande líder, do Führer, do Hitler, né? Isso era uma norma fundamental inaceitável, né? Porque ela praticamente dava uma unidade e quebrava a unidade a um sistema normativo. O Kelsen não era alheio a isso. Né? Mas, quando ele olhava no sistema vigente na Alemanha nazista, ele dizia assim, eu tenho que olhar, lamentavelmente, cientificamente, e ver como é que isso está se comportando.
Tem que olhar para isso. E na primeira edição, o princípio básico era da racionalidade da primeira norma. A outra que ele abriu espaço até para as teorias das ponderações, se quisermos assim. Bom, não sei se respondo, mas enfim. Meus caros, considerando o tempo do professor Tércio, vamos abrir para mais 2 questões, professor. Então, vou passar a palavra para o José Bruno, que ergueu a mão. E se eventualmente alguém tiver vontade também, erga a mão aí que a gente já entra na sequência. Por favor, José Bruno. Boa noite, professor Tércio. É uma honra estar participando de novo de uma aula do senhor. Eu estava presente nessa primeira aula que o senhor ministrou para a pós da BD Const. E a minha pergunta é o seguinte: o senhor começou a sua brilhante exposição falando sobre uma percepção predominante que se tinha há 50 anos atrás, no período que Kelsen morreu. E, assim, seria, na verdade, como que o senhor avalia essa evolução do pensamento no Brasil sobre o Kelsen? E, assim, em que momento surgiu esse espantalho que se tem hoje da teoria do Kelsen, que atribui ao Kelsen um pensamento de uma teoria da decisão, que ele não escreveu sobre isso, de um positivismo exegético, algo que ele nunca foi, se isso é culpa da chegada das correntes pós-positivistas no Brasil, e como que foi isso, essa evolução no tempo desse pensamento sobre Kelsen, na visão do senhor? Bom, ainda em vida, não? O Kelsen sofreu críticas, não externas, mas internas. Não? Um grande crítico de Kelsen internamente foi Hart, também considerado um pensador positivista, analítico, que busca uma racionalidade, tenta entender o funcionamento do direito como um sistema e o direito como um ordenamento e tudo mais. Quer dizer, isso aconteceu já em vida dele. Não? Esse tipo de crítica se voltava para pontos cruciais da própria teoria de Kelsen. Não eram críticas externas do tipo dos valorativos, ou dos axiológicos, dizendo que ele ignorava isso, ignorava aquilo. Não. Eram críticas imanentes. O Hart, por exemplo, vai atrás da questão da construção do sistema. Não? Um pouco atrás de coisas como essa da norma de revogação. Não? Dizendo, olha, de fato, todo o sistema jurídico é constituído de normas, aceitemos isso. Não? Mas Kelsen não é muito claro, no pensamento de Hart, Kelsen não é muito claro quando define a norma. Norma é uma imposição de sanção? Levanta a questão. Existem normas que não impõem sanção nenhuma, que não são normas. Como é que eu localizo essas normas? A gente conhece a resposta que Kelsen deu na segunda edição. Não, toda norma impõe uma sanção, que às vezes não está nela mesma, mas sempre vai estar em alguma outra norma. O Hart fez crítica a isso, dizendo, não, mas existem normas que não têm sanção em lugar nenhum. Não, existem normas que, na verdade, são, como vai dizer ele, Hart, que são simplesmente regras de interpretação. No Brasil, a gente até tem uma lei de introdução que faz exatamente isso, que não imputam sanção nenhuma. É um conjunto de normas que não imputa sanção, mas tem consequências, que não são sanções. Hart, meditando sobre isso, começou a dizer, olha, o sistema normativo é um conjunto de normas, mas nem todas as normas são como aparece na definição de Kelsen, norma imposição de sanção. Quando você faz isso, você abre caminho para perceber outros fatores, ainda que normativos, dentro do próprio sistema, e que talvez a teoria de Kelsen não desse conta. E aí começa uma discussão entre os próprios positivistas analíticos, dando aso ao aparecimento dos chamados, isso é uma coisa mais recente, inclusivistas e exclusivistas,
Não, onde é que eu coloco o tema da avaliação, que está presente, às vezes, em regras de interpretação? Como é que fica isso? Isso não é valoração de fora, não é direito natural, mas é alguma coisa que aparece ali dentro. Não devemos ficar com o Kelsen e dizer que a própria norma é que é critério de qualquer valoração? Ou existe alguma coisa exterior que me permite fazer isso? Esse tema é um tema sério da teoria analítica positivista do direito. Ou seja, que tipo de relação o sistema jurídico mantém com o seu mundo exterior? Afinal, as normas, o sistema jurídico, o ordenamento, seja como se interprete positivamente, não, ele é aplicado ao meio ambiente. Enfim, eu uso isso para punir alguém, colocar alguém na cadeia ou não. Enfim. Então, como é que se dá essa relação? A resposta que Kelsen dava pareceu insuficiente. A influência se dá na norma fundamental, só. Tanto que, se eu tiver um desvio forte e a criação de uma norma que venha desse meio ambiente completamente contra o sistema, ou ela é rechaçada, ignorada, ou ela vira uma nova norma fundamental. Isso seria Kelsen. Mas Hart e outros seguidores dele, do Orton, por exemplo, vão dizer, não, isso não é suficiente. Não é assim que o direito funciona. Por conta dessa briga, dá para entender como isso acabou se refletindo entre os analíticos no Brasil. Claro que isso foi sendo absorvido. Então, o próprio Kelsen usado. Existe um Kelsen lugar comum, que é esse que o direito é uma pirâmide, norma fundamental, unidade, sistema. Esse é o lugar comum, né? É o Kelsen que está na boca de todo mundo. Mas existe outro Kelsen refletido, pensado, levado adiante. Não? E aí, enfim, o aparecimento de discussões, enfim, a ciência vai para frente. Acho que é por aí. Cláudia, minha cara, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite a todos, colegas. Conversando com o Jonathan no grupo, uma das preocupações com esse tema de Kelsen, né, de ser o nosso objeto desse semestre, para mim, em particular, foi quando eu comecei a estudar a teoria da decisão. E aí me bati, assim, não sei se minha interpretação está correta, mas, assim, todos os pós-positivistas que trabalham a teoria da decisão querem desconstruir a teoria da decisão, no meu entendimento, de Kelsen, que ele, em um capítulo, ele trabalha, que é da interpretação, né, teoria. Então, eu queria, assim, e ele diz explicitamente que a teoria pura do direito é a teoria geral, mas também que fornece uma teoria de interpretação, né? Então, eu queria, assim, no olhar do senhor, porque, inclusive, foi uma das questões da nossa prova, né, que era discutir essa posição de Kelsen sobre a teoria da interpretação. Como é que o senhor vê, para mim, passou a ser um desafio, compreender melhor a teoria da interpretação de Kelsen, para poder, inclusive, trabalhar melhor a teoria da decisão dentro da teoria crítica, né? Seria mais ou menos essa pergunta, sobre a teoria da interpretação de Kelsen. A teoria da interpretação de Kelsen, como ela aparece na teoria pura, está no finzinho, né? E é um capítulo apenas. Né? E um capítulo que ele, comparado com o que vem antes, explora muito pouco. Né? Ele é muito sucinto ali. Né? A gente pode até dizer que ele não inova muito. Não? Ele até aceita aquilo que se faz em termos de interpretação, não? Com os chamados métodos de interpretação, não? Histórico, sistemático, lógico, enfim, ele até aceita isso como um dado. Não? Mas aí, para tentar se manter dentro da teoria pura, ele diz, olha,
os métodos usados pela teoria usual na interpretação, a rigor, não são métodos, porque não tem nada a ver com ciência. Não? São, por assim dizer, técnicas de você obter ou levar para esse ou para aquele caminho. Não? Não produz nada para efeitos do sistema. É isso que ele vai dizer. Não? Com a maior boa vontade possível, no máximo, o que eu posso dizer é que elas são técnicas que, por assim dizer, para serem apreciadas e absorvidas por uma ciência do direito, deviam se pôr no seu lugar, isto é, deviam se autolimitar. É isso que ele diz. E isso ele chama de interpretação doutrinária, que ele opõe a tal interpretação autêntica. Não? O problema que surge na teoria pura do direito, com essa distinção doutrinária e autêntica, é o problema de como elas se integram. Enfim, o juiz, por exemplo, que por conta da sua competência tem condições de uma interpretação autêntica, de alguma forma ele se vale ou não da doutrinária. E em que medida? O que Kelsen quis nos dizer? Ele não é claro sobre isso. Mesmo o juiz construindo a sua sentença doutrinariamente, ele não seria, por assim dizer, não seria jungido pela construção doutrinária. A autenticidade é alguma coisa diferente, um pouco como isso que eu falei da norma de revogação. Você pode até construir muito logicamente, e quando chega no fim, o juiz pega e dá uma sentença diferente. Aí o que você faz? Embargos de declaração. E o juiz fala, não tem nenhuma contradição, é isso mesmo. Quer dizer, o que eu estou contando viria um pouco a favor do que Kelsen quereria dizer, mas nesse sentido, a relação entre a doutrinária e a autêntica fica fluida, não fica muito claro em termos da própria teoria pura. Fora que existem críticas interessantes sobre a própria noção de interpretação autêntica. Qual é a interpretação autêntica? É do primeiro juiz? Só que isso pode ser reformado. Se pode ser reformado, a interpretação autêntica não é a do primeiro, mas é a do outro. Processualmente, até você chegar à coisa julgada, e quando o Supremo chega e fala assim, não existe coisa julgada, onde é que vai parar a interpretação autêntica? São perguntas que se faz a Kelsen, e que acabam, por assim dizer, criando condições para que a gente entre na chamada teoria da decisão e vá explorando esse campo largamente. Acho que é por aí. Meus caros, eu peço licença aí, está chegando pergunta aqui no chat, mas combinei com o professor, né? Nós combinamos duas questões, então, para não abusarmos do tempo, da gentileza do professor de sempre, eu já quero, em nome do grupo, agradecer, professor Tércio, por ter estado conosco. Peço-lhe um último conselho. Nós estamos iniciando esse grupo. Qual o caminho que o senhor sugeriria para como ler Kelsen? Qual o itinerário que nós, em especial porque nós estamos graduandos aqui, que queiram conhecer mais o autor? O que o senhor sugere para a gente? Bom, a primeira coisa é não fazer o que eu fiz. Ou seja, quando você se debruça sobre o autor, a premissa didática básica é tente entender o que ele está dizendo. Tente levar ao extremo e com o máximo cuidado as suas premissas. Isso significa tente entender o que ele está dizendo. Só depois de fazer esse entendimento é que você pode ter a ousadia de começar a levantar problemas. Não comece com problemas, porque daí não funciona. Eu, nessa aula, não fiz isso, mas não fiz isso porque achei que vocês vão ter um curso para entender o Kelsen. E na expectativa de que o que eu falei ficasse assim, por detrás, para sempre propor discussões sobre, afinal, o que ele está dizendo.
Mas, enfim, o conselho que eu dou é tente entender o homem, certo? Não criticá-lo de cara. Não li, não gostei, não serve. Não serve para nada, né, professor? Afinal, nós estamos aqui para isso, né? Para isso. E ele merece. Professor Tércio, a vontade de gravar o senhor falando isso. Eu falo isso quase toda semana. Certamente. Professor, muito obrigado. Pessoal, próximo dia do nosso encontro para nos debruçarmos aí, então, né, começarmos a entender nas palavras do professor, no dia 4 de abril, às 19 horas. Temos 20 dias para vocês poderem se debruçar sobre o livro também, explorarem um pouco mais a teoria pura. Professor Tércio, muito obrigado. Obrigado. Por tudo, como sempre. E, pessoal, até a próxima, então. Obrigado por vocês terem estado aqui conosco e nos encontramos no dia 4. Um abração a todos. Um abraço, muito obrigado pela atenção.